Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 94. Apelo à justiça de Deus contra os malfeitores. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e aflige a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e o órfão tira a vida. E dizem: o Senhor não verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que argue as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria, no lugar do silêncio. Quando eu disse: o meu pé vacila, e a tua benignidade, Senhor, me susteve, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. As tuas consolações reinaram a minha alma. Podia, acaso, associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? A- a- Acorrem ao tropel, em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro e o meu Deus, a rocha em que me refugiei, e fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Amados, esse salmo diz assim para a gente: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? O crente muito se aflige por causa da injustiça, violência e iniquidade no mundo, e por isso ora continuamente para que Deus reprima o império do mal e faça justiça. Jesus declara em seu Jesus declara que seus escolhidos devem clamar a Ele de dia e de noite, para que depressa lhes faça justiça, né? E aqui o anseio do crente pela prevalência da justiça, bem como sua compaixão pela injustiça, deve levá-los a orar pela volta de Cristo para que ele reine sobre toda a terra com justiça, né? E aqui eu separei uns versículos para estudar junto com vocês, né? Aqui diz assim, Lucas 18, 7 e 8 diz assim: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite?
ainda que tardio, para com eles? Aqui digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, Deus, amado, está chamando a nossa atenção para que haja fé em mim e em você, para quando ele vier achar fé na gente, né? E que nós não venhamos passar por desapercebidos, né? Então, aqui diz assim, mas os verdadeiros escolhidos de Deus, que perseveram na fé e na santidade, nunca cessarão de clamar a Deus pela volta de Cristo à terra, a fim de destruir o poder de Satanás e o presente sistema iníquo deste mundo. Então, preservarão na oração para Deus. Depressa fazer justiça e para Cristo reinar em justiça, sabendo que a sua segunda vinda é a única esperança veraz para este mundo. Porque, amados, Jesus ele prometeu que viria, assim como os discípulos viu ele subindo aos céus, ele disse que eles viriam o mesmo Jesus que estava subindo aos céus, voltando. Então, hoje, amado, nós somos os discípulos do Senhor, os servos do Senhor, os apóstolos do Senhor. Nós somos os seus filhos amados. Então, nós vamos ver Jesus voltar, né, para levar a sua amada igreja. Então, precisamos ser a igreja de Cristo aqui na terra. Precisamos levar o ID do Senhor, fazer a vontade de Deus, né, para que nós venhamos, né, fazer com que as pessoas conheçam Jesus, né? O que vocês conhecem de Deus, o que vocês têm aprendido de Deus, levar as pessoas que ainda não conhecem Deus, né? E o que está na palavra de Deus, que está ali para nos ensinar. Então, vamos dividir, né, a palavra de Deus com as outras pessoas também, né? Para que essas pessoas sintam a necessidade de conhecer mais a Deus e se preparar para a volta de Cristo, né? Continuando aqui a leitura, diz assim, para vocês aqui tem mais em Apocalipse 6, 10 e 11. Eu separei para nós vermos como é um estudo 6, versículo 10. Vamos ler só o 10 mesmo. E clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esse estudo diz assim, os que estão no céu oram para que os ímpios que rejeitaram a Deus, aqui diz assim, não julgas e vingas o nosso sangue. É o tema, né, desse estudo também. Não julgas e vingas o nosso sangue. Os que estão no céu oram para que os ímpios rejeitaram a Deus e mataram os seus seguidores recebam a justiça divina. Há momentos em que Deus leva o seu povo a orar para que a justiça prevaleça, o mal seja destruído e Cristo seja exaltado acima de todos aqueles que se opõem a Ele. Então, esta oração não pede vingança pessoal, pois provém do zelo por Deus e pela retidão, da preocupação com os sofrimentos do seu povo. Então, Deus, ele se compadece de nós, amados. Continuando aqui o estudo, também tem lá em Mateus, né? Cadê, pai? Eu separei aqui também. Vamos ver. Mateus 6:10. O que é que fala para nós vermos o que é que a palavra de Deus está nos ensinando? Mateus 6:10. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, assim, amados, vamos fazer esta oração e dizer ao Senhor: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, o importante, amados, é que se cumpra a vontade de Deus, a justiça de Deus sobre a terra. Amém?
Então, aqui continua no estudo. Bem-aventurados é o homem a quem tu repreendes. Então, vamos, amados, se sentir tranquilos quando nós formos repreendidos pelo Senhor, porque o Pai que ama, ele corrige, o Pai que ama, ele exorta. Está aqui em Hebreus 12:5. Vamos ver o que é que fala sobre isso. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por eles fores repreendido. Então, essa passagem nos ensina assim, que a correção do Senhor, como a correção do Senhor, nós devemos absorver. Vejamos vários fatores a respeito da disciplina que Deus aplica aos crentes e as dificuldades e aflições que ele permite que soframos, né? Então vou citar aqui os tópicos, né? O 1, são um sinal que somos filhos de Deus. 2, são uma garantia do amor e cuidado de Deus por nós. 3, a disciplina do Senhor tem dois propósitos: a que não sejamos, por fim, condenados com o mundo, né? E que compartilhemos da santidade de Deus e continuemos a viver uma vida santificada, sem a qual, amados, ninguém vai ver ao Senhor. Então, precisamos nos santificar. O 4 diz: há dois possíveis resultados da disciplina do Senhor. Podemos suportar as adversidades às quais Deus nos leva a submeter-nos à sua vontade e continuarmos fiéis a Ele. Fazendo assim, continuaremos a viver como filhos espirituais de Deus, a compartilhar da sua santidade e produziremos, então, o fruto da justiça. Podemos desprezar a disciplina de nosso Pai, rebelar-nos contra Ele por causa do sofrimento e da adversidade, e daí cairmos em apostasia. Mas temos que cuidar-nos da nossa vida espiritual. Então, andando na vontade de Deus, podemos sofrer adversidades como resultado da nossa guerra espiritual contra Satanás, porque o inimigo ele nunca vai estar satisfeito, né? Então, como teste para fortalecer a nossa fé e as nossas obras, ou como parte da nossa preparação para consolarmos o próximo e para manifestar a vida de Cristo em todos os tipos de adversidades, devemos buscar a Deus, examinar a nossa vida e abandonar tudo quanto é contrário à sua santidade, né? Então, amados, esse estudo está nos levando a nós fazer uma autoanálise da nossa vida, né? Então, esse salmo de hoje é um apelo à justiça de Deus, né? E contra os malfeitores. Então, amados, aqui nesse salmo, ele mostra para a gente que o Senhor Deus, a quem a vingança pertence, e não a nós, amados. Então, quando nós formos injustiçados, devemos entregar na mão de Deus, que é Deus que faz vingança e não nós. É Ele que nos exalta, é dele que vem a justiça, o juízo. Então vamos confiar em Deus, na herança dele, no que ele tem para as nossas vidas. Mas para isso precisamos ser sábios, né? Precisamos dar ouvido à voz de Deus, né? Como diz aqui no versículo 9 do Salmo 94, aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Então, aquele que argue as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá. Então, aqui, amados, Deus ele vê tudo, ele ouve tudo. Então, Deus ele vai, né, trazer a justiça, como ele vai também castigar aqueles que não querem saber do conserto dele. Então, nós temos que estar no conhecimento e na sabedoria de Deus.
Então, aqui, bem-aventurado é o homem a quem é repreendido pelo Senhor. Então vamos ser humildes a receber essa repreensão de Deus, porque Ele quer nos ensinar, Ele quer fazer com que nós venhamos a viver no descanso dEle, sendo desamparados, ou sendo amparados, sermos acolhidos, porque aqui na palavra dele ele diz que nós vamos receber a justiça dele, nós vamos ser amparados, né, por ele, amados, no seu auxílio, na sua bondade, nos seus cuidados. Então vamos ser sempre consolados, né? Então, amados, o nosso Deus, ele é poderoso, ele é tremendo, né? Então vamos depositar essa nossa confiança no Deus que pode todas as coisas, no Deus que cuida da gente, que faz a justiça. Então deixe, amados, que a justiça venha de Deus e não do homem. Não faça nada com suas próprias mãos. Tão somente ore, confie, acredite em Deus. Amém? Então agradeça a Deus por mais um estudo da palavra dele. Que Deus abençoe nossas vidas e que apliquemos essa palavra de Deus nas nossas vidas e que venhamos a sempre dar frutos, porque a palavra de Deus, amada, ela gera, ela ela vai germinar na gente. Agora basta a gente ser essa boa terra para que venhamos a dar frutos e bons frutos. Amém? Louvado seja Deus. Shalom Adonai.